Matheus, eu quero te fazer uma pergunta muito específica, que é com relação ao ativo em Ipojuca, né? O Parque Logístico Pernambuco. E por que que essa pergunta é específica? Porque existe um outro fundo imobiliário, né, que é o Genial Logística, o GLOG 11, fundo até pouco conhecido pelo mercado. É um fundo que tem um patrimônio relativamente pequeno, acabou ficando um fundo monoimóvel. Esse fundo da Genial, né, agora teve a questão lá junto com o Pátria, e vocês fizeram essa operação também com o Pátria no HGLG. A minha pergunta simples, objetiva e direta: por que que este imóvel não entrou na transação, uma vez que parte da posição deste imóvel é detida pelo VILG 11, outra parte pelo GLOG 11, vocês já estavam em negociação com o Pátria, por que que vocês já não endereçaram este ativo também? Enfim, algum caso específico, alguma questão técnica que eventualmente você acha que tem alguma limitante ou comercial? Por isso que eu falei que era uma pergunta bem específica dentro desse contexto, uma vez que hoje o GLOG, né, que é um fundo que, enfim, relativamente pequeno, tem 1.800, 2.000 cotistas, uma liquidez relativamente baixa quando comparada, e vocês poderiam até fazer uma aquisição com um certo desconto, né? Hoje ele negocia com um PVP na faixa de 0,60, 0,62, e vocês eventualmente poderiam fazer uma aquisição num cap rate bastante generoso. Por que que não aconteceu? Ou você tem isso em mente ainda? O que que você pode dizer para a gente? Essa é uma pergunta muito boa, Baroni, porque esse é um ativo, falando do Parque Logístico Pernambuco, né, do Ipojuca, que eu diria hoje que é o maior desafio em termos de comercialização dele mesmo, de locação e de região, é que no VILG ele é muito pequeno, né? Então, assim, a vacância que a gente tem nele hoje, ela representa 1%, nem 1% do VILG. Então, a gente no espaço que está alugado para uma excelente empresa que é a Suporte. Suporte Logística é uma empresa aí bem grande, opera no Brasil inteiro. Ele tem um Porto Seco, ele tem um posto da Receita Federal lá dentro. Então é extremamente estratégico para ele. Mas ele tem um residual ali de vacância que de fato é a nossa maior dificuldade hoje de trabalhar. Então ele é sim um ativo, Baroni, que a gente sempre estuda soluções para ele, né? A solução tradicional que seria alugá-lo e assim tá mais difícil. A gente tem recebido propostas, visitas e até por a gente ter um sócio, né? Nós temos uma cogestão, então a gente tem 50% e o pessoal do Glog tem 50%. A gente também sempre tem que decidir tudo em conjunto. E existe, e aí, enfim, eu não vou poder responder isso, porque é uma relação entre o Pátria e a Genial, né? É sabido aí do mercado que houve uma movimentação do Pátria com os fundos da Genial. Aí, enfim, eu não posso falar sobre isso porque eu também não sei, então se eu falar qualquer coisa, eu estaria chutando, e acho melhor perguntar até para o pessoal, tanto da Genial quanto do Pátria, mas, enfim, o Pátria olhou o portfólio da Genial, houve a transação com alguns fundos, esse foi divulgado foi divulgado na época da transação que não estaria no primeiro momento, mas também estava, enfim, eu não sei, realmente não sei. Então, essa pergunta também não conseguiria responder. Em termos imobiliários, por que não foi nessa transação? Por que vocês não venderam nessa transação? Aí, enfim, é uma questão de portfólio mesmo. Acho que comprador e vendedor tem que se acertar ali. Como foram 5 empreendimentos, você tem um jogo ali de, putz, eu puxo aqui, deixo um pouco ali, vou compor o portfólio com esse, vou tirar aquele. Pode ter certeza que a gente pensou nas melhores configurações para o fundo. O Ipojuca não encaixou nessa transação, né, do HGLG. Agora, saindo do imobiliário, putz, o Glog com o HGLG, ou o Pátria com a Genial, com a 20, assim, essas conversas elas acabam extrapolando o nosso nível aqui de gestão de portfólio, né? Elas vão muito além e são outro nível de conversa que envolvem os M&As das gestoras. E aí não é uma área que eu atuo na gestão do portfólio imobiliário. Então, existem conversas de todos os tipos, de lá para cá, de cá para lá, mas e como é natural, né? Todos os fundos imobiliários sempre estão conversando. Mas hoje, no momento, a gente trabalha para resolver a vacância ali do Galpão C, que é o galpão que a gente está trabalhando essa vacância.
E hoje é o maior desafio, do Vilga, acho que é esse ativo, assim, em termos de demanda, né? A gente tem menos demanda lá do que a gente tem em outras localizações. Mas a boa notícia é que 75, 80% do empreendimento é ocupado por um dos nossos melhores inquilinos, que é a Suporte, que opera Porto Seco, com Receita Federal lá dentro. Então, falando de Vilg, é muito tranquilo carregar esse ativo do jeito que tá, assim, muito tranquilo. É vacância estabilizada, tá? Então, assim, é um problema, ninguém gosta de ter um módulo vago por muito tempo, mas é vacância estabilizada. Isso não interfere em nada o futuro do Vilg. Uhum. Matheus, a gente comentou muito aqui sobre os aspectos principalmente quantitativos da transação, né, o quanto isso pode gerar de benefícios para o Vilg, mas do meu lado como analista, tá, o que mais me chamou a atenção positivamente na transação é a redução da exposição à extrema. Né? Enfim, para mim era o principal fator de risco do Vilg, olhando aqui para frente, muito em função dos aspectos que a gente já explorou bastante aqui no Liga de FIIs, né, Baroni, com outros convidados, enfim, da Sila, buildings e especialistas no tema, né, existe muito uma preocupação, né, com a aprovação da reforma tributária, o fim dos incentivos fiscais nos estados, como que essa região que se beneficiou durante um bom tempo desse incentivo fiscal se comportará daqui para frente. Então eu queria primeiro pegar essa sua visão do que você enxerga para a extrema, tá? Mas só para complementar, né, então a exposição de vocês pré-transação, 34% em Minas Gerais, mas tem um valor ali do ativo de Pouso Alegre, 3%, então era em torno de 31% a região de extrema, bem acima da média do mercado, mas com o fim aqui com a pós-transação, né, a exposição a Minas Gerais, 18%, né, então ficou em torno de 14%, 15% a região de extrema, já um patamar bem mais controlado. Mas dado esse remanescente, o que vocês enxergam para a região? E por fim, né, a gente fala muito de extrema, mas se não me falha a memória também, o de Espírito Santo também tem incentivo fiscal, né, então vocês também conseguiram endereçar ali, embora não comentado pelo mercado por aí? Exatamente. Como eu falei no início, a nossa principal motivação não foi essa, para fazer a venda do portfólio, mas isso, sem dúvida, foi um dos fatores, né? Para a gente diversificar, para a gente reduzir essa exposição a esse tipo de mercado. Esse é um assunto muito polêmico, né? Usando aí o termo da moda. Porque ninguém sabe isso, né, Marx? Assim, ninguém tem essa resposta. Sim. E aí você citou alguns nomes aí, esse pessoal que faz pesquisa imobiliária, que trabalha com esses dados, eles também não sabem, né? Com todo respeito à Sila Buildings, eu adoro eles, a gente faz reuniões aí sempre, a gente utiliza as plataformas, mas eles também não sabem, né? Ninguém sabe o que vai acontecer. Eu sempre gosto de levar para a parte imobiliária, né? Cara, Extrema, ele tá a 100 quilômetros de São Paulo. Então, assim, para quem é de São Paulo, sabe que, você pega Fernão Dias, em 50 minutos você tá em Extrema. Para quem não é de São Paulo, né, falando aqui, é muito perto. Se você tá falando de transporte rodoviário, de caminhão, de frete, é perto, né? Caminhão, tem caminhoneiro que sai de Porto Alegre e vai para Belém do Pará, né? Então, assim, não é uma questão, não é que Extrema tá no interior da região que não tem estrada, não, você está em São Paulo, no raio de influência de São Paulo. Dito isso, existem, obviamente, hoje os incentivos fiscais que são concedidos pelo Estado de Minas Gerais, né, o ICMS, que favorecem essa questão tributária dos inquilinos, dos ocupantes que estão ali. Mas aí você colocou muito bem, Marx. O cara do Espírito Santo também, o cara de Santa Catarina também, o cara de Pernambuco também. Então, assim, o Brasil... e aí não vou entrar em questões políticas, mas o Brasil é isso. Se você for ver, o PIB do Brasil, o grosso do PIB do Brasil para consumo, tá onde? Tá em São Paulo, no Sudeste. Então, qualquer outra capital ou qualquer outro estado que você tenha, você vai comparar com São Paulo, é muito menor. Então, se você for pensar, e aí muitas dessas pessoas, e eu não estou nem falando do pessoal de pesquisa, não, estou falando do mercado como em geral, as pessoas estão tratando como se Extrema fosse o pior lugar do Brasil. E, na verdade, se você for pegar tudo que não é São Paulo, tá sujeito.
a questão de redução de incentivo, porque essa negociação de ICMS, que é o que acontece na prática, né? Então, assim, grandes números, você tem aquela alíquota de 18% de ICMS. Dependendo do incentivo fiscal que é dado pelo Estado, no passado você reduzia de 18% para 1%. Aí teve a questão toda lá do DIFAL e do Estado que recebe, aí meio que essa barganha caiu dos 18, caiu para 12, mas hoje você ainda tinha os estados ainda têm esse buffer aí de 12% que eles podem negociar. Todos os estados negociam isso, não é Minas, não é Extrema, é o Brasil faz isso. Então, né, o professor Baroni tá em Goiânia. Quem está operando o galpão logístico em Goiânia, ele negocia com o estado de Goiás redução de ICMS, ele negocia. Quem está operando e aí depende do poder de barganha do estado, ele dá mais ou dá menos. Se você é o estado de São Paulo, onde você tem o maior PIB e você não precisa barganhar tanto, você concede menos incentivo. Se você é um estado que você está naquela questão de fomento, você vai conceder mais. Então, eu queria só dar esse preâmbulo aí para desmistificar um pouco. Extrema. Cara, Extrema tá a 90 quilômetros de São Paulo. Extrema tá muito bem localizado, entendeu? Eu não tô falando de uma cidade do interior de um estado pequeno. Não, você tá muito perto, tá? Mas enfim, dito tudo isso, a gente entende que sim, o polo de atração, de logística e de demanda é onde tem consumo, onde tem PIB. Então é saudável, sim, você ter uma concentração maior aonde está esse consumo, que é São Paulo. Então por isso que a nossa intenção com essa diversificação, né, reorganização do portfólio, é colocar ali São Paulo representando na casa dos 50%, e esse restante, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Rio de Janeiro, o próprio Espírito Santo continuamos com uma operação lá que é o Ambev Cariacica. E aí é interessante, e até para finalizar essa questão, o nosso ativo do Espírito Santo, as operações que estão no Porto Canoa, em sua grande maioria, elas são operações nacionais. Elas são operações que não estão atendendo a Grande Vitória, elas estão atendendo o Brasil. Então, ele está bem nessa seara aí da questão das negociações com o Estado. Tem uma operação ali da Fast Shop que está realmente fazendo um e-commerce ali mais last mile para Vitória. Mas a gente tem a operação da Boticário regional, a gente tem Unilogística que opera regional, a gente tem regional que eu digo região sudeste, não só Vitória. Então, a gente teve nesse portfólio que a gente vendeu, a gente pode falar que Extrema e Espírito Santo estão afetados por essa dinâmica, e Osasco não, porque está aqui em São Paulo. Mas aí a dinâmica, ela vai continuar. Os incentivos, pela questão da reforma tributária, eles não serão mais permitidos quando o ICMS deixar de existir. E essa transição ela só vai estar consolidada em 2033. Cara, nós estamos em 2025. São quantos, né? São 8 anos até 2033. E aí eu faço esse exercício. Muitos investidores de fundo imobiliário não investiam em fundos imobiliários há 8 anos. Eu trabalho nesse mercado há 10 anos. Quando eu comecei lá em 2015, 2016, se você falava de Guarulhos, por exemplo, era ruim. Guarulhos era ruim. Porque a Dutra tem muito trânsito. Porque o acesso de Guarulhos é ruim. O bom é Cajamar. Barueri, nossa, Barueri é ruim. Tem trânsito em Alphaville. ABC nem existia. Então, cara, olha como mudou. Você fala hoje de todas essas regiões que eu citei, hoje é raio 15 de São Paulo, tá todo mundo alugando a R$40. Então, o que vai ser Extrema daqui a 8 anos? O que vai ser o mercado de logística daqui a 8 anos? Uma coisa que hoje é longe, e a gente sempre entende que esse mercado vai evoluindo. Aí, voltando ao pessoal lá de pesquisa, né, Sila Buildings, vamos pegar os gráficos aí de novo estoque, de absorções brutas, né? Absorção bruta, que é o que mexe aí que demonstra movimentação, e até absorção líquida, que é o que mostra o crescimento do mercado. O que eram esses números em 2016? O que serão esses números em 2033? Ninguém sabe. E provavelmente, aí novamente, a gente trabalhar com cenários, que a gente está no mercado financeiro, qual que é o cenário mais provável? É que esteja pior, né? Ou seja, menor ou maior do que é hoje? A probabilidade é altíssima que seja maior. Logo, esses raios que hoje são raio 100, raio 60, não sei, pode ser que Extrema daqui a 8 anos seja muito atrativo porque você já vai estar completamente tomado em outras regiões mais próximas. Então é muito, muito, muito difícil.
de a gente falar o que vai ser, né? Só que a gente trabalha com VPL, né? Valor presente. Né? Como que você faz o valuation de um ativo? De uma empresa, de um ativo imobiliário não é diferente. Você projeta o fluxo de dividendos e traz a valor presente. E você tem que calcular, você tem que estipular uma perpetuidade. Hoje, se eu vou estipular uma perpetuidade para um ativo em extrema, e aqui eu estou falando em termos reais, se o aluguel hoje é 34, eu tenho que ser conservador. Eu não posso supor que vai ser 34 em termos reais. Eu tenho que dar um pênalti, mas esse pênalti que eu dou é hoje. Pode ser que daqui 5 anos esse pênalti seja menor. Então, dado que existe esse pênalti hoje, e realmente a percepção do mercado em relação ao VILG, ela vinha muito nessa questão da concentração extrema, fez todo sentido hoje a gente fazer esse movimento. Mas a gente continua com posição lá no Extrema Business Park Block 1, que era o antigo Tokstok, e hoje ele está com 5 inquilinos diferentes, né? Então a gente já tem hoje, a gente continua com essa posição de 15%, diversificado. A nossa ideia não é zerar a Extrema, agora a gente vai vender esse ativo. Não temos esse. Acho que assim, a gente carregar uma exposição, que é um mercado que o aluguel é alto, não tem vacância, a gente tem muito, e o VILG é um fundo de renda, né? Então a gente surfar essa questão até quando ela se encerrar, isso não tem problema nenhum para o fundo. A gente gosta do mercado, né? A gente já está lá há muito tempo. Então eu acho que essa dinâmica, quem tá com muita certeza agora, eu não tenho essa opinião. Acho que não tem como ter nenhuma certeza. Tem que trabalhar com cenários, como eu falei. Cara, cenário de hoje acaba em 2033. Eu vou fazer um valuation hoje desse ativo, traz a valor presente, tem que ter um pênaltizinho lá. Então, se hoje Guarulhos é cap de X, Extrema vai ter que ser um pouquinho acima para corrigir essa perpetuidade. Guarulhos eu posso perpetuar num aluguel de hoje. Extrema eu não vou conseguir perpetuar num aluguel de hoje, eu vou ter que dar um pênalti. Aí esse pênalti é quanto? Ninguém sabe. Então essa é a bola de cristal. Pode ser que não exista esse pênalti, mas a gente tem que trabalhar com os cenários, né?